Fala, minha gente, muito bom dia, tudo bem por aí? No ar a partir de agora aqui pelo SBT, que bom ter você com a gente aqui espera que você esteja muito bem, você, a família, os amigos. Quinta-feira, mas espera aí, já está terminando a semana? Quinta-feira, senhoras e senhores, semana mais curta, então bora correr atrás do prejuízo. Maria, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia para vocês que estão em casa. Ficamos juntos até 1h15 com muita informação para vocês. Deixa eu dar um bom dia especial para você de Criciúma, tudo bem, Criciúma? Como é que tá? Joinville, certinho? Tudo bem por aí, Joinville? Alô, Chapecó, você de Lages, Blumenau, Itajaí, Grande Florianópolis, vamos juntos! A partir de agora, o estado inteiro se vê aqui na tela do SBT. As notícias de hoje: policiais militares são presos em Santa Catarina. 2 agentes são acusados de envolvimento em um duplo homicídio registrado no litoral norte do estado. Imagens impressionantes de uma câmera de monitoramento mostram o momento exato em que o crime é cometido. A repercussão a partir de agora. Projeto de internação involuntária é aprovado em primeira votação na Câmara de Vereadores de Florianópolis. A proposta permite internação de pessoas em situação de rua através de novas regras. E ainda, degrau formado no alargamento da praia de Jurerê chama a atenção de moradores e turistas. Mas será que isso é normal? Daqui a pouco nós vamos entender por que degraus apareceram na praia de Jurerê Internacional e o que já está sendo feito para ninguém vir curtir uma praia e acabar tropeçando na areia. É isso aí, dona Maria. O degrau se formou para subir, né? Para outro nível lá em Jurerê. Já, toda a repercussão e se vai continuar assim em Jurerê. E olha, essa quinta-feira é de volta às aulas na rede estadual e em boa parte das escolas municipais aqui em Santa Catarina. Nós fomos acompanhar a movimentação nas escolas de Florianópolis e vocês conferem tudo em uma reportagem completa em instantes. No SCC Sport tem o primeiro jogo da 8ª rodada do estadual. A Chape venceu o Inter de Lages e saiu da zona de rebaixamento. Tem também todos os detalhes da previsão do tempo, bastante nebulosidade e possibilidade de chuva aqui no estado. Eu te conto todos os detalhes a partir de agora aqui no meio-dia. Fique com a gente, estamos no ar. Criciúma na sua tela, deixa eu ver o tempo por lá. Marister, ontem à noite, Marister, deu uma explosão lá perto da minha casa. Acho que tem uma estação de energia da Celesc, deu um estouro e acabou a luz. Marister, como eu fiquei feliz por ser uma noite mais amena, Marister. Não precisou do ar-condicionado? Marister, porque se fosse um dia antes... Exatamente, Marister. deu sorte, hein? Agora acabar a luz em casa é triste, né? É muito triste. Do nada, cara, ela chega sem avisar. E aí vai atrás de vela, corre atrás de vela, não tem isqueiro. Ô, desespero, rapaz. É, Fernando, e olha, para sua alegria, então, não sei se já voltou a luz na sua casa, Já, graças mas a as temperaturas vão continuar mais amenas, viu? A quinta-feira, ela não tem aquele calorão que a gente veio vendo nos últimos dias, né? A quinta-feira a gente começou nublada, como vocês podem ver aí em toda Santa Catarina, como é o caso de Criciúma também, aí com mais nuvens ao fundo. Temos imagens de Balneário Camboriú agora, ó, mesmo cenário, bastante nebulosidade desde as primeiras horas do dia e a temperatura um pouco mais amena agora, 11h34 da manhã. Temos imagens de Blumenau, na região do Vale, mesmo cenário, muitas nuvens, bastante nebulosidade, vai continuar assim e existe a possibilidade de chuva também, viu, gente? Vamos ver Chapecó, na região oeste? Ó, por lá também não é diferente. Santa Catarina hoje amanheceu nublada nesta quinta-feira. Lagoa da Conceição, na capital, para a gente fechar o nosso giro. Olha aí como é que tá Florianópolis neste momento, 11h35, muitas nuvens e esse cenário que parece que a chuva vai chegar a qualquer momento, né? E hoje vai ser assim, viu, gente? Em alguns momentos essa nebulosidade ela é maior, em outros nem tanto. A chuva ela pode aparecer, só que de forma isolada, entre a tarde e noite, principalmente para quem mora no oeste e também no meio-oeste catarinense.
Aqui já nessa metade leste do mapa, devido à presença das nuvens, chuviscos podem acontecer também. Isso tudo por conta dessa frente fria, né, que estava atuando aqui no estado e que agora está se afastando lentamente, mas ainda influencia no tempo. As máximas, como eu disse, hoje não sobem tanto, vão ficar entre 17 e 26 graus. Região oeste, 24 de máxima, meio oeste, 19, olha só, bem mais fresquinho por lá. Na Serra, então, nem se fala, né? Máxima de 17 hoje, é o dia até de sair e levar um casaco. No Planalto Norte também, a máxima é de 18 graus. Região Norte, região de Joinville, 20 de máxima, no Vale 24, Grande Florianópolis 25 e no sul do estado é onde esquenta um pouquinho mais, máxima de 26 graus. Para amanhã, aguenta aí que eu já conto como é que fica a previsão do tempo. Agora vamos falar de esporte. Angélica Varaschini vem chegando aí com todos os destaques para hoje, para essa quinta. Bom dia, Angélica. Bom dia, Maria. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente. Vamos começar falando, claro, de campeonato estadual, porque Chapecoense e Inter de Lages entraram em campo na noite desta quarta-feira na Arena Condá. E com reestreia do técnico Humberto Louser, a Chape venceu e saiu da zona de rebaixamento. Olha só como foi. Chapecoense e Inter de Lages movimentaram a noite desta quarta-feira na Arena Condá. A reestreia do técnico Humberto Louser e uma mudança de postura da equipe. O Verdão do Oeste fez um primeiro tempo praticamente perfeito. Maílton abriu o placar. Aos 13 minutos, ele recebeu, dominou, olhou e chutou. E que golaço do Maílton! Uma bucha e muita comemoração. A Chape ampliou aos 32 com Perotti de pênalti. Foguinho foi derrubado dentro da área. Pênalti marcado. O camisa 9 pegou a responsabilidade e de pé esquerdo colocou para dentro. O Inter de Lages descontou os 18 da segunda etapa. Vitinho recebeu na direita e em um cruzamento preciso na área, Felipe Fávaro de cabeça marcou para o time da Serra. Final de jogo na Arena Condá. 2 para a Chapecoense, que sai da zona de rebaixamento, e 1 para o Inter de Lages. E final de semana é dia de clássico aqui na ilha. Nós vamos conferir como está a expectativa das duas equipes e mais, viu? Deu confusão no clássico carioca. Polêmica, expulsões e muita reclamação no jogo entre Vasco e Fluminense. Eu conto tudo daqui a pouquinho, a partir do 12h40, viu, Maria? Combinado. Até depois, então, Angélica. Então tá, espero todos vocês. Tchauzinho. Fernanda, com você. Troca no comando da Fesporte, Roberto Azevedo, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste. Na realidade, era a crônica de uma saída anunciada. Um episódio ocorrido no dia 29 de novembro do ano passado resultou nisso. O desgaste foi muito grande com os deputados. Mas eu vou contar, evidentemente, os detalhes na edição de agora, inclusive já com o substituto, que não é um desconhecido, é um coronel do Exército Brasileiro, Freinberger Rubem do Nascimento, que era o secretário adjunto de Segurança Pública, uma figura que já está ocupando vários cargos do governo de Jorginho Melo. Mas você sabe o que o Jorginho Melo disse, o governador, para o Paulão, quando aconteceu aquele episódio? Não. Você errou. A Assembleia é importante para o governo e não pode viver de uma crise fabricada pelo governo. Agora, recapitulando, foi um princípio até de agressão que rolou na Uma Assembleia tentativa Legislativa. de. É, um princípio de agressão. Tentativa dele. Uma discussão acalorada durante uma audiência na Alesc, e aí o presidente da Fesporte, o Paulão do vôlei, acabou agredindo verbalmente um deputado e até tentou aí vias de fato. Nós temos as imagens depois para mostrar, para compensar, mas na realidade não tinha mais ambiente para o Paulão continuar. Ele diz que segue agora para projetos pessoais. Aliás, até hoje o Paulão não comentou aquele episódio na Assembleia. E uma pessoa que tem um nome tão reconhecido diante de um episódio daquele deixou o Estado surpreso. Deixou. Porque foi uma atitude nada esportivo que aconteceu. É verdade. Embora ele defenda uma ideia e que por conta disso estava lá na discussão. Depois eu vou explicar certinho o contexto. Você vai. Sabe o que eu vou querer que você opine hoje também aqui? A questão da aprovação da Câmara de Vereadores para a internação compulsória. Agora estão trocando de nome. Quando começa a gerar polêmica, vão trocando o nome para deixar menos polêmico. A verdade é que tem um projeto para internar
pessoas em situação de rua, usuários de droga, com problemas psicológicos. E eu quero que você opine também esse assunto, porque na primeira votação já passou na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Se você quiser opinar, manda em scc10.com.br. A gente está aguardando também a sua opinião. Vamos embora! Atenção, porque a Polícia Militar de Santa Catarina e a Polícia Civil, junto com o Ministério Público aqui do Estado, cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão contra militares. Militares e cidadãos possivelmente envolvidos em um duplo homicídio em Navegantes. O povo de casa vai ver comigo agora todos os detalhes deste assassinato, agora 11h41 da manhã. Perceba só o tiroteio que vai acontecendo em Navegantes, cidade do litoral norte. O que acontece agora? Depois do período de investigação, a suspeita é de que policiais militares estariam envolvidos neste episódio. É um verdadeiro caso de polícia com um homicídio e a gente vai trazer para você todos os detalhes agora. 2 agentes, viu? São 2 agentes que estariam envolvidos neste duplo homicídio. 2 pessoas mortas. Pelo volume de tiros dá para perceber que foi um crime muito grave, preocupante para a comunidade de Navegantes e por isso Cris Pinheiro está comigo na tela. Olha ela! Vamos falar um pouquinho desta operação de hoje, dona Cris, e também dos suspeitos deste duplo homicídio, um caso que repercutiu tanto aí na região do Vale. Explica pra gente, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. Isso, Fernando, esses 2 policiais, eles atuam no 25º Batalhão de Navegantes. O cumprimento de 3 mandados de prisão e 5 de busca e apreensão foi realizado na tarde de ontem. As ordens judiciais, Fernando, foram deferidas pelo juiz da Vara de Direito Militar da capital e o juiz da Vara Criminal de Navegantes, já que haviam 2 investigações aí em curso. Os 2 policiais militares e esse outro cidadão foram presos, acusados da participação de um duplo homicídio que aconteceu no dia 29 de dezembro do ano passado em uma conveniência no bairro Machados, em Navegantes. A ocorrência aconteceu na madrugada e, como você mostrou nas imagens, a gente percebe um carro estacionado na frente desse estabelecimento. 2 homens armados saem do carro e começam a atirar já nas pessoas que estavam fora e também nas pessoas que estavam lá dentro. O homem baleado fora, ele morreu na hora. E o homem que foi baleado dentro da conveniência chegou a ser socorrido, foi encaminhado para o hospital de Itajaí, o Hospital Marieta, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Os inquéritos policiais apuram a conduta dos policiais militares no suposto envolvimento aí desse duplo homicídio. Em nota, a polícia informa que, por se tratar, claro, de investigações ainda em curso e sigilosa, não serão repassadas mais informações para não prejudicar as investigações que estão sendo conduzidas pela Corregedoria Geral da Polícia Militar de Santa Catarina, pela Polícia Civil e acompanhadas pelo Ministério Público Estadual. Assim que a gente tiver mais informações, a gente retorna. Fernando, volto contigo. Ô Cris, então, até o momento não se sabe nem mesmo para onde os policiais presos serão levados depois desta operação? Isso, não foi divulgada mais nenhuma ação em relação a essa prisão. Não se sabe se eles estão no batalhão da Polícia Militar de Navegantes, em Florianópolis, ou a gente não sabe ainda onde eles estão porque não foi repassada. Mas assim que for repassada, a gente retorna com as informações. Fernando? É isso, devem estar neste momento no batalhão da Polícia Militar aí da região, que é para onde são levados militares presos em operações. Eles não ficam em presídios comuns. Muito obrigado, viu, Cris, pela participação. Veja novamente, olha só os 2 suspeitos, esses 2 que aparecem no vídeo, seriam policiais militares. Descem do carro agora, tá vendo? Tá borrado para preservar a imagem, descem os 2 e já saem atirando. Já saem atirando, quem tava no boteco sai correndo. Mas os 2 homens que desembarcam do carro armados, eles tinham alvos bem definidos. Os alvos são encontrados e assassinados em Navegantes. 15 minutos faltando para o meio-dia. A imagem é impressionante. Veja,
Um já está caído no canto ao lado da mesa de sinuca. Agora, depois da investigação, Ministério Público, Polícia Civil, a própria Corregedoria da Polícia Militar estão dizendo: tem 2 policiais militares envolvidos e, por conta disso, a prisão deles é necessária. Isso aconteceu hoje e o SBT mostrando ao vivo para você. 15 para o meio-dia, operários e máquinas estão seguindo. Que seguindo, Fernando? Vamos lá, vou começar de novo. Nós vamos falar agora da reconstrução da cratera que abriu lá na região da 470, em Rio do Sul, por conta da chuva. Você vai lembrar, a gente fez uma grande cobertura ao vivo do local com o PC nesta quarta-feira. Agora a imagem do drone vai mostrando. Segundo dia de trabalho dos operários e das máquinas por lá, Marister. Pois é, e o trânsito permanece totalmente interditado no local por conta dessa cratera que se abriu ali na rodovia, na 470. O PC está ao vivo, vai trazer as informações para falar desse trabalho que já está aí, como o Fernando disse, no segundo dia agora, com todo o maquinário por lá, né, PC? Bom dia. Isso mesmo, bom dia Marister, bom dia Fernando, bom dia a todos. Isso mesmo, a BR-470, o trânsito permanece interditado em uma das principais estradas federais do estado, na altura do quilômetro 143 da rodovia. Esse trecho foi afetado por uma enorme cratera que engoliu parte do asfalto. Vista de cima, a imagem da destruição da estrada impressiona ainda mais. E o desabamento da pista foi provocado pelo excesso de chuvas e pelo rompimento de uma tubulação no local. Para quem não acompanhou o noticiário de ontem aqui no SCC Meio-Dia, a gente confirma que um veículo caiu na cratera aberta no meio da rodovia. A boa notícia é que o casal que estava no veículo, o casal de idosos, sobreviveu ao acidente. Aliás, os ocupantes do veículo tiveram apenas ferimentos leves, uma ótima notícia. Uma outra boa notícia, Marister e Fernando, a chuva deu uma trégua por aqui, o que ajuda, o que contribui muito para o trabalho de recuperação da rodovia do quilômetro 143. As obras para reconstruir a rodovia começaram ontem, quando máquinas de operários realizaram o trabalho, trabalharam principalmente para retirar a lama, remover o excesso de barro que desceu. Já hoje, no segundo dia de obras emergenciais no local, as equipes iniciaram o trabalho para refazer a base da estrada. É o serviço de reaterro, é o serviço para colocação de pedras, de terra, para refazer a base da estrutura da estrada. Os trabalhos devem ser concluídos somente na próxima semana. Se tudo der certo, a rodovia deve ser reaberta no local entre terça e quarta-feira. Ontem o DENIT anunciou que serão necessários pelo menos 7 dias para reconstruir o trecho do quilômetro 143 da BR-470. Até lá, o trânsito está interditado no local, como nós já destacamos. O trânsito de veículos está sendo desviado para a área urbana, dentro da área urbana de Rio do Sul. Mas atenção, apenas veículos leves, automóveis, veículos leves, podem entrar na área urbana de Rio do Sul para vencer este trecho interditado da BR-470. Para caminhões acima de 40 toneladas, a rota recomendada é a BR-282. O balão é muito maior. O motorista vai ter que andar mais, mas é o que sobra é o que resta. Mas toda regra tem uma exceção também, viu, Fernando? Por isso, ontem à tarde, houve uma alteração naquele decreto municipal assinado pelo prefeito José Tomé da cidade de Rio do Sul, que determina a restrição para a passagem de veículos, caminhões pesados por dentro da cidade. Agora, a ordem é a seguinte: caminhões pesados, veículos pesados podem entrar na área urbana do município, desde que sejam caminhões de empresas sediadas no município. Voltamos ao estúdio. Fernando e Marister. Obrigado, PC. Grande atualização. Então, os trabalhos continuam por lá. E aí, a atualização mais recente é justamente isso. Se você tem caminhão de empresas da cidade de Rio do Sul, esses caminhões podem passar
por dentro da cidade, no perímetro urbano. Senão vai ter que dar a volta lá pela 282, não tem jeito. Vamos seguir por aqui, Maria? Vamos sim. O projeto de internação involuntária foi aprovado em primeira votação pela Câmara de Florianópolis. A proposta permite a internação de pessoas em situação de rua através de novas regras. Vamos chamar o Kaique Guede? Ele tem todos os detalhes pra gente ao vivo, direto da Câmara Municipal. Kaique, qual o texto aprovado por aí? Bom dia. Olá, Fernando, Maria, a todos que assistem o SCC Meio-Dia. Vamos entender como tudo aconteceu então. A coisa começa lá no dia 25 de janeiro, quando o prefeito Topázio Neto, prefeito de Florianópolis, envia à Câmara de Vereadores este projeto. Ou seja, é um projeto de lei que ele partiu do chamado Poder Executivo, ou seja, da Prefeitura. Aí ele foi votado nesta quarta-feira, só que agora tem mais uma votação. Esta foi a primeira votação. Nesta segunda-feira, dia 19 de fevereiro, acontece a segunda votação. O resultado disso tudo foi o seguinte: 17 votos a favor deste projeto apresentado pela Prefeitura, 4 votos contra e uma abstenção. A gente já tem falado bastante aqui, tanto sobre a situação das pessoas em situação de rua aqui na capital, quanto deste projeto apresentado. O projeto ele prevê a internação, a chamada internação involuntária, ou seja, pessoas dependentes químicas, a pessoa ela precisa ser dependente química ou então ter algum tipo de transtorno, algum tipo de problema de saúde mental. Aí esta pessoa ela seria, de acordo com esse projeto, encaminhada para instituições de tratamento de forma involuntária, mas isso não é feito de qualquer jeito, né? Como falamos no dia a dia. A pessoa, para passar por este processo de internação, ela precisa cumprir uma série de requisitos e também ter vários tipos de autorizações, inclusive um médico cadastrado no CRM, no Conselho Regional de Medicina, precisa apresentar, dar o laudo de que essa pessoa realmente não tem condições sobre si. Agora, todo esse texto ele ainda passa por uma segunda votação, como eu falei há pouco, e nós iremos aguardar, porque a tendência é que a coisa ela continue sendo debatida e discutida não só aqui no Poder Municipal, mas até mesmo nas esferas judiciais. Mas aí, essa parte do comentário eu deixo com o nosso grande Roberto Azevedo. Eu volto agora com vocês aí no estúdio e, claro, continuamos acompanhando todo o decorrer desta votação, agora a perspectiva, né, o que se espera para segunda-feira e qualquer atualização no SCC10. Fernando, Maria. Obrigado, Kaique. Vamos continuar rodando pela Grande Florianópolis, porque agora a gente vai trazer a opinião de Roberto Azevedo. Bom, na primeira votação, projeto aprovado. E vai ser na segunda também. Assim como você já previa aqui no nosso meio-dia, aprovado. Será a solução para esse problema que se tornou moradores em situação de rua em Florianópolis? Definitivamente não é, mas é alguma coisa que está sendo feita. A população não suporta mais, é intimidada por algumas dessas pessoas em situação de rua, quando não é agredida, ou o pior que aconteceu em novembro do ano passado, aquele assassinato. Aí você passa por um período que você não tem como dizer para o cidadão de Florianópolis que é normal as pessoas estarem na rua, que eles têm que ser deixados ali, porque o Supremo Tribunal Federal diz que não pode mover as pessoas da rua. Não existe isso no conceito das pessoas, nós, moradores. Agora, vamos olhar pelo lado da lei. O lado da lei diz que já existe um programa nacional de internação compulsória. Nacional. É do governo federal. E esse foi um dos grandes debates ontem na Câmara de Vereadores. Vereadores discutindo, principalmente os da oposição, evidentemente, eles são 4, de que o governo, a administração de Topázio Neto não age nesse sentido. Não é verdade. Ela age. Só que os instrumentos que tem hoje na mão são instrumentos simplesmente para tirar a pessoa da rua, levar para o centro pop, dar um banho, alimentação, elas retornam para a rua depois e fazem tudo do mesmo jeito. Então tem que dar um momento. Eu já disse isso no SCC News e aqui vou repetir. Vai parar na justiça.
qualquer que fosse o resultado, iria parar na justiça. A prefeitura tentando derrubar a decisão da Câmara ou a oposição tentando derrubar a posição da prefeitura. Não ajudam a população se fizerem isso. Não ajudam. Agora, a gente não pode esquecer, Fernando. Pano de fundo não é o SCC Meio-Dia que está aqui atrás do Senado. É a eleição de 2024. Este será um dos grandes temas da eleição de 2024 nas cidades de médio e grande porte em Santa Catarina e Brasil afora, porque é a eleição municipal. Moradores em situação de rua. Exatamente. Perfeito. Obrigado, Roberto. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui no nosso meio-dia. É o nosso jornalismo de opinião para você até 1h15 da tarde. Vou continuar falando de Câmara de Vereadores, só que desta vez de Criciúma. A Câmara da cidade de Criciúma decretou situação de emergência depois de um vazamento de água em uma das salas. Esse problema trouxe prejuízos estruturais ao plenário. Veja só como ficou o teto. O Michael Marinho está chegando comigo ao vivo, 4 minutos faltando para o meio-dia, direto de Criciúma. Michael, as atividades da Câmara precisaram ser interrompidas por aí? Bom dia. Bom dia, Fernando Machado. Olha, esse pedido de decreto de emergência da Câmara de Vereadores foi feito pelo presidente da Câmara, Jair Alexandre. Isso, com esse pedido, acaba se tornando, a partir de agora, as sessões realizadas pela Câmara de maneira virtual. Isso devido a problemas estruturais que foram ocasionados no espaço, problemas também elétricos. A medida foi tomada devido a esses problemas no plenário Antônio Guglielmo Sobrinho. As salas da Câmara são alugadas para os gabinetes dos vereadores. Uma delas, no 8º andar, já apresentava problemas. Há inclusive o registro do pedido de reparo ao proprietário que aluga os espaços para a Câmara já em 2021. Segundo o presidente, o reparo ou manutenção nunca foram feitos. Essa semana, então, a tubulação dessa sala acabou estourando e a água acabou chegando até o 4º andar do edifício e atingindo o plenário da Câmara, que foi o mais prejudicado. Nas imagens é possível ver que o teto foi completamente danificado, bem como a iluminação e também equipamentos usados para a transmissão das sessões da Câmara, como notebooks e mesas de som que foram estragados. Os prejuízos ainda estão sendo calculados. Segundo o presidente, todas as medidas jurídicas já estão sendo devidamente encaminhadas e os reparos já estão sendo iniciados. Esse decreto de emergência terá tempo indeterminado e chegará ao fim por ato da presidência, quando o ambiente físico estiver novamente apto a acolher, então, realizações de sessões em plenário presenciais. O documento ainda contempla a realização de sessões ordinárias de comissões, nos termos do artigo 140 do Regimento Interno, e suspende a realização de tribuna livre. Quanto ao acesso do público ao plenário, Antônio Guglielmo Sobrinho fica restrito durante a vigência da situação de emergência. Lembrando que esse local onde fica a Câmara de Vereadores em Criciúma é um espaço totalmente alugado, fica em um prédio na área central da cidade. Esse local já tem alguns outros problemas, como falta de acessibilidade. E não só isso, o valor que é pago mensal pelo aluguel do espaço é um valor muito alto. E por conta disso, existe um projeto aí que a Câmara de Vereadores está tentando conseguir dinheiro suficiente para tirar do papel e construir essa nova sede. Inclusive, no final do ano passado, foi criado um grupo em prol da construção da Câmara de Vereadores, mas até agora não se conseguiu recursos, já que essa nova estrutura, o valor, chegaria a 20 milhões de reais. Então, Criciúma não possui uma sede própria da Câmara de Vereadores, usa esse espaço alugado e acabou tendo esse prejuízo devido ao vazamento de uma sala do 8º andar que atingiu o plenário da Câmara Municipal aqui de Criciúma. Eu volto ao estúdio contigo, Fernando. Muito obrigado, seu Michael Marinho. Tá mais... Opa! Lá se foi o Michael Marinho. Tá de volta o Michael Marinho. Mike, tá muito quente aí hoje porque tem sido dias de muito calor aí no sul do estado, hein? Como é que tá a situação aí, Michael? Olha, Fernando, dá pra dizer que essa noite deu pra dormir sem o ar-condicionado aqui também, tá? Tá fresquinho, tá agradável, o tempo tá fechado, tá nublado. Pela manhã até ameaçou uma abertura de sol, mas agora o tempo fechou e tá bem agradável. Pois é, nos últimos dias aí, temperaturas chegando próximas de 40 graus, é muito quente o sul do estado, né? Obrigado, viu, Maicon? Daqui a pouco a gente volta a conversar ao vivo aqui na tela do SBT, daqui a pouco. Olha, a Polícia Rodoviária Federal divulgou números da Operação Carnaval 2024 e, infelizmente, as estatísticas de acidentes e mortes subiram. Sim, as ocorrências subiram. Vamos dar uma olhada aqui nos números? Veja comigo. Operação Carnaval, agora 24. Número de acidentes. A gente fez um comparativo. Olha como foi 23, 118. Pulou para 167. Isso representa um aumento
de 41%. Mas não foram apenas os acidentes que cresceram. Veja, número de feridos, se aumentou o número de acidentes, de feridos não seria diferente. Em 23, foram 150. Neste ano, quase 200, 192. Um crescimento de 28%. E o número que chama a atenção, que preocupa, de mortes. Dobrou. A gente falava no ano passado de 4 mortes em 2024. Agora são 8 mortes registradas, infelizmente. Deixa eu ver a próxima tela com novos números. Operação Carnaval, a gente registrando para você aquilo que a Polícia Rodoviária Federal divulgou com relação ao monitoramento, à fiscalização durante os dias de folia. Motoristas dirigindo bêbados, efeito de álcool, 246. Ultrapassando em local proibido, 332. 332 motoristas foram flagrados ultrapassando em locais proibidos. Manuseando o celular, 72. Esse número até chama a atenção. Motoristas ou passageiros sem cinto, 387. É um número realmente muito impressionante. Crianças sendo transportadas em cadeirinhas ou sem cadeirinhas, 65. A responsabilidade dos pais. Imagens de veículos acima da velocidade, quase 500. Quase 500 imagens registradas de veículos que passaram nos radares acima da velocidade. A fonte é da Polícia Rodoviária Federal. Maria. O município de Capinzal, no meio-oeste, registrou um caso de malária. O paciente estava internado, mas não contraiu a doença na cidade. E ele estava em Roraima e apresentava os sintomas há pelo menos 3 dias. O repórter Felipe Bastos está ao vivo e vai contar mais detalhes pra gente. Ô Bastos, que tipo de alerta esse paciente traz aqui também para o nosso estado, principalmente para a região oeste? Bom dia para você. Isso aí, bom dia Marister, bom dia a todos que acompanham o SCC Meio Dia. Sinal de alerta aqui na região oeste do estado, mas também em toda Santa Catarina, porque até agora a DIV confirmou 3 casos positivos de malária. Um aqui no meio oeste do estado, informação confirmada pela Secretaria de Saúde do estado. O paciente, que não teve a identidade revelada, teria contraído a doença em Roraima, como tu mesmo falaste, e chegou em Capinzal apresentando vários sintomas da doença. O paciente permanece internado no Hospital Nossa Senhora das Dores. Esse é o 3º caso de malária aqui no estado de Santa Catarina. Esse confirmado em Capinzal. Os outros 2 não teve as cidades divulgadas pela DIV, mas são pacientes que vieram da Venezuela e outro do Acre, que também testaram positivo. No ano passado, o estado de Santa Catarina registrou 63 casos da doença, sendo um autóctone da região de Joinville e os demais todos importados. Fica o alerta para a população. A gente vai passar agora alguns dos sintomas que a malária pode causar nas pessoas, como febre alta, calafrios, tremores, sudorese e dor de cabeça. Há pessoas que ainda podem apresentar náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite. Lembrando que qualquer sintoma que a pessoa apresentar, qualquer sintoma que eu falei agora há pouco, é importante que procure uma unidade de saúde, que procure atendimento médico rapidamente para fazer o tratamento. O tratamento contra a malária, ele está disponível pelo Sistema Único de Saúde e é tudo de graça. Alerta importante porque o estado registrou até o momento 3 casos da doença aqui em Santa Catarina. Maria Esther, voltamos ao estúdio. Tá certo, Bastos. Um alerta aí de saúde, né? Obrigada pelas informações. Olha, depois do alargamento da faixa de areia que ainda vem acontecendo na praia de Jurerê, aqui na capital, os frequentadores têm questionado os degraus gigantes que apareceram na beira da praia. Olha lá. Nós vamos lá entender, porque o degrau prejudica quem está na faixa de areia, o banhista, o morador, o esportista. A pergunta é normal acontecer isso durante a obra? E mais do que isso, a gente avança no questionamento. Vai permanecer assim depois de pronto? Vamos ver na reportagem.
Cuidado na água e na areia. Em uma das praias mais badaladas da capital, a grande diferença de altura em alguns trechos da orla surpreendeu muita gente. É bem alto, a gente olhando daqui, a gente vê que as pessoas ficam até que estão andando lá embaixo, estão acima da cintura, assim. Dá para ver que é muito alto mesmo. Tá bem e tem que cuidar para não cair, né? Porque tá complicado. Jurerê passa por um processo de alargamento da faixa de areia, mas a explicação para as chamadas escarpas é bem simples. Na verdade, é um processo natural de acomodação dessa areia que a gente acabou de colocar na praia de Jurerê. Ele forma esses degraus à noite, quando a maré aumenta, né? E dá então essa quebra na areia. E é justamente um processo de acomodação dessa areia que vai então formar a declividade definitiva aqui do processo da praia. Se a gente lembra bem, né? E eu lembro, brinquei muito com as minhas filhas e meu filho. A gente faz as contenções na areia, os fortes, etc. A água vem e leva essa areia. E isso é o processo natural. Agora, precisamos alertar que a gente não está falando de um castelinho de areia. Estamos falando de um castelão. E esse castelão produz impactos ambientais que não são nada desprezíveis. Segundo a Prefeitura de Florianópolis, a obra segue as obrigações legais, conta com as devidas licenças e esta já era uma situação esperada. Todos os técnicos têm total segurança ambiental de que todo o processo, o rito foi seguido. E temos muita tranquilidade em apresentar toda essa documentação, inclusive com acompanhamento do próprio IMA aqui na obra durante toda a execução do serviço. Ao longo de toda a praia de Jurerê Internacional, degraus como este aqui chamaram a atenção de quem passava pela orla. Mas hoje o cenário está bem diferente. A Prefeitura já fez nas últimas noites uma manutenção, gerando uma rampa mais suave, e é um processo natural que vai exigir uma manutenção frequente nas próximas semanas. Eventos extremos, como as ressacas, estão cada vez mais intensos e frequentes. E isso pode produzir degraus mais altos e mais frequentemente. Então é muito importante que a gente, de fato, esteja agora atento a esses eventos. Por quê? Porque isso causa risco. Não é? As pessoas podem cair ali. Mesmo assim, a comunidade parece ter aprovado a obra, claro, reforçando sempre a necessidade de manutenção. Acho que a extensão da areia ficou bom, melhorou muito a praia, mas realmente o degrau está alto. Acredito que eles vão melhorar isso e vai se acomodando com o tempo, né? E é bom porque daí a gente divide a praia com os turistas, porque realmente estava pequena a praia para o nosso trabalho. Mas acredito que vai melhorar e ficou muito bonito mesmo. Tá ficando muito bonito. Isso aconteceu também em Balneário Camboriú, né, Fernanda? A gente Balneário viu Camboriú. esses degraus aí e agora tá tudo normalizado. A gente espera que o mesmo aconteça em Jurerê. Tá explicado. Faz parte do processo, logo volta tudo ao normal. Nesta quarta-feira, o Ministério Público de Santa Catarina ajuizou a EMASA, a Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú. Sim, entrou na justiça. Nós vamos entender o motivo, hein, Maristela? Pois é, isso por não cumprir alguns acordos firmados em 2023, quando foi constatado que parte do esgoto in natura vem sendo despejado direto no Rio Camboriú. E o pior, esse rio deságua na praia central da cidade. Cris Pinheiro com a gente agora com todos os detalhes. Quer dizer, foi descoberto o seguinte: o esgoto in natura está sendo Despejado. Obrigado, Maria. No rio, o rio vai parar no mar, fica tudo poluído. Naquele momento, foi descoberto, a EMASA tem responsabilidade. EMASA tem que resolver. Não resolveu, agora vai ter que responder na justiça. Quais são os próximos passos, hein, dona Cris, para de uma vez por todas resolver essa questão da poluição no rio e no mar aí de Balneário Camboriú? Bom dia. Bom dia novamente, Fernando. Bom dia, Maria. Isso, nós estamos bem aqui ao lado do rio, que hoje ele está com uma coloração normal. O cheiro aqui não está muito forte, viu, de esgoto, mas como você falou, sim, o Ministério Público ajuizou a EMASA e solicitou que se adeque à estação de tratamento de esgoto para que siga aí todas as normas ambientais descritas em um termo de ajustamento de conduta, que foi firmado lá em 2022 entre a autarquia e o Ministério Público de Santa Catarina. De acordo com o promotor Isaac, promotor de justiça aqui de Balneário Camboriú, como você falou, há indícios de que o esgoto in natura estaria sendo despejado diretamente no Rio Camboriú. Vamos ouvi-lo.
Nós apuramos aquilo que nos foi noticiado pela Polícia Militar Ambiental e também pelo IMA, visando corrigir e também estabelecer a responsabilização civil e penal de eventual responsável pelo despejo de parte do esgoto in natura no rio, que tanto afeta o lençol freático como o próprio rio Camboriú. Não é? Ao final de 2022, realizamos um termo de ajustamento de conduta com a EMASA, onde havia previsão de um cronograma de obrigações. Parte das obrigações foram atendidas, a outra ainda em execução hábil, com tempo hábil, e alguma coisa que não foi cumprida a tempo está sendo objeto de execução pelo Ministério Público. A par disso, nós temos também algumas investigações criminais para apurar eventual responsabilidade de gestores ou técnicos da EMASA. Então, o Ministério Público está atento a todo problema envolvendo a estação de tratamento de esgoto de Balneário Camboriú e estamos envidando todos os esforços para responsabilizar e minimizar, principalmente, o impacto sobre o rio Camboriú e a orla de Balneário. Olha, Fernando, lembrando que o rio Camboriú deságua na Praia Central e a qualidade da água, claro, a gente sabe, pode interferir na balneabilidade da praia. O Ministério Público solicita pelo menos 7 critérios sejam cumpridos pela autarquia, de acordo com o termo de ajuste de conduta, assim como 3 bem importantes: melhorias na ET, obras no novo tratamento preliminar da estação e estudo para melhorar o tratamento químico e análise do lodo já existente nas chamadas BEG. Em nota encaminhada hoje pela autarquia, a nossa equipe, o TAC está sendo cumprido, de acordo com a EMASA, o TAC está sendo cumprido. Ele prestou esclarecimentos no dia 5 de fevereiro à Vara da Fazenda Pública aqui de Balneário Camboriú e informa ainda que está à disposição do Ministério Público, claro, para prestar mais esclarecimentos. Em relação à afirmação do promotor sobre o esgoto despejado diretamente no rio Camboriú, a EMASA informa que tudo passa por tratamento na ET, que tem a capacidade de 98,5% de cobertura. O Ministério Público ainda informou, Fernando, que até o dia 1º de maio, a EMASA deve iniciar a operação do sistema reformado da ET, com pelo menos mais 2 tanques, e que até o dia 1º de novembro de 2024, a operação completa do novo sistema de tratamento, e que a autarquia deve apresentar aí relatório das etapas pelo menos 2 vezes por mês ao Ministério Público e a cada 15 dias ao IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Volto contigo. Muito obrigado, Cris. Isso é muito grave, Roberto Azevedo. A gente está falando de uma companhia que tem como responsabilidade cuidar justamente da preservação ambiental, de tratar água e esgoto. A gente está falando do envolvimento de uma companhia na poluição de um rio e, por consequência, do mar. Roberto. É uma denúncia muito forte do Ministério Público, até porque a gente se lembra, boa parte da temporada, que ainda não acabou, a praia central de Balneário Camboriú tinha muitos pontos impróprios para banho. Claro que se havia justificativa de que era por conta do excesso de chuvas, das cheias, que trazem muitos detritos para o rio, e o rio vai desembocar no mar, mas tem esse fato aí que esperamos esteja correta a EMASA. Está sendo tudo cumprido com 98,5% de qualificação, quer dizer, trata o esgoto e tem lá 1,5% só de chance de ter algum detrito. Mas é muito grave, até porque a EMASA só existe para fazer o tratamento de água e esgoto. E a ET, que tanto falou a nossa repórter, a Cris, ela é uma estação de tratamento de esgoto. Vão fazer mais 2. E Balneário Camboriú tem uma das maiores coberturas realmente de tratamento de água e esgoto do estado de Santa Catarina, até porque é um município pequeno em termos de geografia, não em termos de população, porque essa época do ano está saindo gente por tudo que é lugar lá. Está lotado Balneário Camboriú. Boa. Roberto Azevedo, sempre na opinião do nosso meio-dia. Vamos ver o que está rolando no digital agora, Maria?
Vamos sim, a gente vai conversar com a Ana Paula Bittencourt, direto do SCC10, o nosso portal da notícia aqui em Santa Catarina. Ana, mais uma pessoa morreu em decorrência do acidente na BR-282 aqui na Grande Florianópolis na manhã de ontem. Você comentou desse acidente, né? Bom dia para você. Oi, Maria, bom dia para você também, a todos que nos acompanham em casa e também pelo ao vivo do SCC10. Maria, foi confirmada sim na noite dessa quarta-feira a segunda morte em decorrência daquele acidente grave, né, que nós noticiamos ontem aqui nos destaques do SCC10, a imagem está na tela. Esse acidente envolveu 4 motos e 2 carros na BR-282 em São José. A colisão ocorreu próximo à alça de acesso no sentido Palhoça por volta das 6 da manhã. Como nós tínhamos noticiado, um jovem havia morrido e 3 pessoas haviam sido socorridas com ferimentos graves. Uma delas faleceu no hospital e esse homem era irmão da vítima que morreu ainda no local do acidente na BR-282. Maria, nas redes sociais do Negócio da Família, os pais lamentaram a perda dos filhos Vitor e Douglas, que estão sendo velados em Penha nessa manhã. Maria, a gente deixa aqui então os nossos sentimentos à família e seguimos acompanhando essa notícia e outras também ligadas ao trânsito em todo o estado aqui no nosso portal scc10.com.br. Maria. É isso, Ana, toda a nossa solidariedade à família. Agora, uma outra informação, tem pagamento do PIS/PASEP, Ana? Tem sim, Maria. Mais de 1,5 milhão de trabalhadores com carteira assinada nascidos em janeiro podem sacar a partir de hoje, quinta-feira, o valor do abono salarial do PIS e do PASEP 2024. A quantia está disponível no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e do portal gov.br. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias no ano base, considerado para apuração. Ainda que tenha remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Os detalhes como cronograma de pagamento, quem tem direito, valores, links, tudo está disponível nessa matéria que você está vendo aí na tela aqui no nosso portal scc10.com.br. Maria. Obrigada, Ana, pelas informações. Está tudo lá, é só você entrar também. Tem as mensagens que chegam pelo WhatsApp para você ficar muito bem informado. Obrigada. Agora, olha só que emocionante essa reação. Uma mulher de Içara, no sul do estado, agradeceu de forma muito emocionada os policiais rodoviários federais depois de eles terem recuperado o carro em que ela perdeu após cair em um golpe. E ele foi recuperado, depois ela me mandou uma mensagem super emocionada para a PRF. O Maicon Marinho tem os detalhes ao vivo. Quer dizer, então, carro recuperado. Conta essa história pra gente, Maicon. Oi, Maria Esther. Pois é, pensa na agonia dessa mulher que acabou perdendo o seu carro. Pois é, depois de a Polícia Rodoviária Federal ter recuperado o veículo dela, ela caiu num golpe, na verdade, de um estelionatário, e por conta disso acabou mandando um áudio em agradecimento aos policiais, e o áudio foi o que chamou a atenção nesse caso todo. O veículo em questão foi o modelo Santa Fé, e como eu disse, acabou caindo ela no golpe de um estelionatário. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Zélia Alves, de 58 anos, moradora aqui de Içara, efetuou a venda do carro sem saber que o comprador já tinha passagens policiais por crimes de estelionato. Além de não pagar pelo veículo, o golpista acabou ainda vendendo o veículo para uma outra pessoa, possivelmente um segundo golpe. Na última segunda-feira, então, policiais rodoviários federais abordaram o carro na BR-101, no município de Pissarras, aqui no norte do estado. O carro estava com registro de apropriação indébita, sendo conduzido pela pessoa que comprou o carro também do estelionatário. Emocionada ao receber a informação de que o carro havia sido recuperado, Zélia encaminhou então um áudio agradecendo a um desses policiais que esteve na operação e recuperou o carro. A Polícia Rodoviária informou que a reprodução desse áudio foi autorizada por ela. Olha só o áudio, que emocionante. Moço, muito obrigada, tá? Eu não te conheço, mas eu tenho certeza que Deus há de te recompensar. Eu sei que você estava fazendo o seu serviço, mas você não tem noção o que eu já passei por conta desse carro. Mas Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, meu filho, tá? Que Deus cuida de você por onde você for, tá bom? Você saiba que a partir de hoje você tem uma mãe de coração que vai orar por você todos os dias, tá bom? Deus abençoe você, fica com Deus, tá? É o reconhecimento do trabalho desses profissionais, né?
Fernanda, é com você. Vou direto para Lages, tem júri popular acontecendo agora por lá. Um homem está sendo julgado pelo tribunal por conta de um crime que aconteceu lá em 2021. Ele é acusado de feminicídio, já que matou a ex-namorada a facadas. Ele tentou também assassinar a irmã da ex-namorada. Suiane de Lis comigo na tela do SBT. Você de casa já vê imagens do interior do fórum e a Suiane ali na frente para contar todos os detalhes desse julgamento. Vamos lá, Suiane, explica pra gente o que está acontecendo agora aí no Fórum de Lages. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão nos acompanhando no SCC Meio-Dia. Justamente, hoje está, então, acontecendo aqui no Fórum de Lages esse julgamento, viu? Já teve uma pausa, agora está no momento da defesa. Justamente tem até 2 horas para falar e aí depois deve ter intervalo de almoço e o julgamento segue provavelmente até o final da tarde, pelo menos. Mas a gente segue acompanhando. O crime, como você já citou, aconteceu em 2021, depois que esse homem teria não aceitado o fim do seu relacionamento com essa mulher. Segundo a denúncia do Ministério Público, o homem esfaqueou a ex-companheira com motivo torpe e crueldade, dificultando a defesa da vítima. A irmã dela, ao presenciar o crime, tentou intervir e também teve ferimentos por faca, com a faca que o homem também havia utilizado ao matar a sua ex-companheira. A vítima ainda pediu para a irmã que tirasse sua filha de 6 meses do local, temendo que o agressor também a atacasse no momento. De acordo com a denúncia, ele tentou agredir a bebê, mas a irmã da vítima conseguiu, então, evitar o ataque. Depois, o agressor teria ido até o quintal da sua residência para recuperar a faca, mas percebeu que havia presença de familiares e vizinhos da vítima e fugiu do local. Então, o julgamento segue, a gente segue acompanhando e assim que tiver novas informações, nós vamos atualizando. Volto com vocês. Muito obrigado, viu, dona Suiane? Qualquer novidade, aciona a gente novamente aqui. Está acontecendo o julgamento deste homem. Ele, por enquanto, é suspeito, né? É um suspeito, mas já está no tribunal do júri neste momento, lá na Serra Catarinense. Ao final do julgamento, vamos descobrir se, de fato, a justiça entendeu que ele é o culpado neste caso de feminicídio. Matou a ex-companheira, caso suspeito por enquanto, até que o julgamento termine por lá. A polícia investiga um caso que vem repercutindo muito na região de Blumenau. Olha só a imagem de vídeo de monitoramento. O sujeito de moto passa atirando. Sim, arma de fogo. Na motocicleta estavam 2 pessoas. Uma delas saca a arma e atira. Vamos lá entender? Vamos lá entender com o nosso PC o que a polícia já divulgou até o momento. PC, quem era o alvo dos disparos? Explica pra gente. O alvo dos disparos, Fernando Machado, é o ex-secretário municipal Michael Maioc. O ataque à casa dele, o ataque à casa do ex-secretário de gestão governamental da administração municipal ocorreu na quinta-feira da semana passada. Mas o caso só veio à tona nesta semana, após a divulgação das imagens dos criminosos atirando contra a casa de Maioc. Uma câmera de segurança da rua flagrou o exato momento em que 2 homens chegam em uma moto e atiram contra a casa dele. Foram efetuados vários disparos e os tiros acertaram vários pontos da parede da casa, o portão de entrada e também um dos tiros acertou o para-choque do veículo estacionado em frente à residência. O desafio agora da polícia é descobrir o que motivou o ataque. A pergunta é: por que a casa do ex-secretário municipal foi alvo de disparos de arma de fogo? Um inquérito policial foi aberto para investigar o ataque. No momento, a polícia não descarta nenhuma hipótese e trata o ataque como tentativa de homicídio. O ataque à casa de Michael Maioc ocorreu, portanto, na semana passada. E ocorreu, viu, Fernando, na semana em que ele pediu exoneração do cargo de secretário de gestão governamental, pasta que ele comandava desde setembro do ano passado, antes
Ele era secretário de obras desde o início do segundo mandato do prefeito Mário Delbrandi. A sua saída da administração municipal causou surpresa por aqui, foi o assunto da semana passada em Blumenau, porque ele ocupava um cargo vital, estratégico da administração e pegou a todos de surpresa. Na semana passada, quando ele saiu do cargo, deixou o cargo, em nota a prefeitura comunicou que ele deixava o cargo por questões pessoais. Nós não conseguimos encontrar o ex-secretário para falar sobre o assunto e a prefeitura de Blumenau hoje também nos disse, informou que não vai se manifestar sobre o caso, sobre o ataque à casa do ex-secretário. Trabalho agora é de responsabilidade da DIC e da Polícia Civil para investigar esse ataque contra a casa de Michael Maiocchi, ou Michael Maiocchi. Fernando. Obrigado, PC. Um atentado, gente. Roberto Azevedo, isso é muito grave na região de Blumenau. É muito grave, até porque, como bem colocou o PC, é uma pessoa de um cargo importante, fundamental dentro da administração de Mário Hildebrand. E o Michael Maiocchi, ou Michael, sei lá, ou Michael, ele é servidor de carreira da prefeitura de Blumenau. Então, quando ele realmente pediu para sair, causou uma comoção, porque foi exatamente como se colocou. Ele pediu para sair alegando razões pessoais. E depois acontece isso, a polícia vai ter que investigar a fundo. Agora tem que ver se o atentado aconteceu por motivações pessoais, de fato, ou se tem algo vinculado à prefeitura, ao trabalho dele como homem público de Blumenau. Paulão do vôlei é o nosso próximo assunto. Deixa a Fesporte. Quem assume, meu caro Roberto Azevedo? Pois é, Fernando. Assume Fraiberg Ruben do Nascimento, que é coronel do Exército e era, até ontem, secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina. Mas o que levou o Paulão do vôlei a desistir? É Paulo André Jukoski da Silva. Se eu falar esse nome, ninguém sabe. Paulão do vôlei é campeão olímpico, medalha de ouro lá em Barcelona, 1992. Vamos dar uma olhadinha no Paulão aqui, quando ele deu entrevista no Ponto Contra Ponto, nosso programa nos sábados aqui no SCC-SBT, e falando dos planos dele, que ele tem projetos sociais, mas que ele ia se dedicar, que ele relutou em aceitar um cargo político, mas o que levou o Paulão a sair começa por esta outra imagem que nós vamos mostrar agora. Era uma audiência pública na Assembleia Legislativa, esse que levanta no meio é o deputado Fernando Krelin, do MDB, presidente da comissão, educador físico, assim como é o Mário Mota, o outro deputado do PSD que está ali. Paulão levanta, depois de encerrada essa audiência pública, e parte para cima do Fernando Krelin, que também é um cara grande, mas não tão grande quanto o Paulão, e pela leitura labial, dá para perceber que ele chama 3 vezes o deputado do MDB de babaca. Essa é a babaca, e veio a turma do Deixa Disso, Mário Mota ali exercitando os músculos, né? Ficou entre duas colunas, né? Porque olha o tamanho dos caras. São 2 colunas, e aqui do lado ainda aparece o ex-secretário da Defesa Civil, né? O coronel Armando, que também estava nessa audiência pública. Bom, qual era o motivo da audiência pública? Foi chamada no dia 29 de novembro do ano passado para discutir o cancelamento de eventos esportivos no calendário da Fesporte. Por quê? Por causa da chuva. Só Rio do Sul, que sediaria os Jogos Abertos, tinha passado por vários eventos climáticos, várias enchentes. No total foram 7. 6 e mais um evento climático de força, só em Rio do Sul. Então cancelaram os Jogos Abertos e outros eventos que estavam acontecendo. Motivou-se a audiência pública e deu esse forrobodó todo. Evidentemente que o deputado Fernando Krelin, que é aliado do governador Jorginho Melo, o MDB está na base do governo, não gostou e outros deputados foram à tribuna pedir a exoneração do Paulão. Estou falando de 29 de novembro do ano passado. Ele caiu agora. Caiu dia 14 de fevereiro de 2024. E esta situação realmente se tornou incontornável. À época, o governador Jorginho Melo disse para o Paulão: você errou. Você tratou um problema de Estado político como se fosse uma questão pessoal e isso não se faz.
O Paulão relutou em sair, já estava querendo sair ano passado, seguraram e saiu agora. A Assembleia Legislativa disse que não tinha mais conversa com o Paulão. Este foi o grande problema. E um coronel do Exército para comandar fez parte. Vamos ver como é que vai sair, né? O coronel Freiberger Rubem do Nascimento, que é esse que está na foto aqui, que já ocupou outros cargos do governo de Jorginho Melo, o último deles, secretário adjunto de Segurança Pública. E vamos que vamos, né? Como diz o Jorginho Melo, né? Vamos ver o que vai dar. Só que, faça um alerta, Paulão saiu, e não tem uma relação a ver com outro assunto. Alice Kirten também saiu. Este, você se lembra, era o time dos notáveis que Jorginho Melo falava que estava. Então, já perdeu 2 de peso, por motivos, razões diferentes. Um por razão pessoal, o outro por um atrito com a Assembleia. Mas tem que avaliar exatamente onde é que isso vai parar. Obrigado, Roberto. Maria. Daqui a pouquinho tem a Tarde é Nossa, a partir de 1h15 da tarde. E hoje tem farofa. Vamos chamar o Laércio Botega, ele vai mostrar pra gente onde é que ele desembarcou nesta quinta-feira. Laércio, a chuva deu uma trégua agora pra gente poder aproveitar. Em que praia você está, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos que estão ligados no SCC Meio-Dia. Eu estou aqui na Praia do Santinho. O Dinei Pacheco vai mostrar para vocês aí e realmente, Maria, deu uma trégua à chuva, mas mais cedo estava chovendo aqui. Eu quero dizer que eu estou tendo uma intimidade com São Pedro, Maria. Estou conseguindo segurar a chuva durante o nosso farofa. Nem sempre, mas na maioria das vezes estou conseguindo segurar e já a gente vai fazer o farofa direto aqui da Praia do Santinho. O pessoal está montando já toda a estrutura para a gente brincar com o pessoal ao vivo para todo o estado. Aliás, Maria, esse é o nosso penúltimo farofa. Amanhã nós teremos nosso último farofa lá em Canasvieiras, mas hoje é o penúltimo. Vamos curtir, vamos aproveitar, afinal, o calor da diversão contagia, Maria. Muito bom! Hoje, direto da Praia do Santinho, então tem o nosso farofa no A Tarde é Nossa. E agora a gente vai falar sobre as ferrovias do nosso estado que registraram um crescimento na movimentação de cargas. O transporte de grãos foi um dos destaques que contribuiu aí para os dados positivos do setor. Confira na reportagem de Felipe Bastos e Felipe Silveira. Um estado em constante crescimento, em várias frentes, em diferentes setores. Quando se fala em ferrovias, elas são ainda mais surpreendentes. No ano passado, Santa Catarina registrou crescimento no transporte de cargas. E todo esse destaque foi divulgado pela Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, junto com as concessionárias do estado. O transporte de cargas, por exemplo, cresceu mais de 5% durante o ano passado, movimentando cerca de 6,7 milhões de toneladas, 330 mil a mais do que em 2022. A grande parte em função da grande safra de grãos, né, e a movimentação para exportação. Essa grande parte dessa movimentação se dá no trecho de Mafra, São Francisco do Sul, é por intermédio do porto que são feitas essas importações de São Francisco. Na questão industrial, a gente tem que chamar a atenção à Ferrovia Teresa Cristina, no sul, que tem a movimentação de forquilinha até o porto, de carga containerizada, isso é carga industrial, principalmente cerâmica, e também houve um aumento na movimentação de carvão, para o suprimento da usina, depois para o suprimento da indústria cimenteira. Em 2023, o crescimento da safra de grãos foi um dos fatores que contribuíram para esta movimentação. Foram 3,5 milhões de toneladas. Nesta lista, aparecem ainda 2,5 milhões de toneladas de carvão mineral, 546 mil toneladas de cargas containerizadas, 151 mil toneladas de combustíveis e 24 mil toneladas de fertilizantes. Portanto, é bastante positivo. A ferrovia é uma questão que nós necessitamos muito. O pessoal do agro, da agroindústria, no oeste de Santa Catarina, conseguiu achar, de alguma forma, uma solução no sentido de ter essa matriz disponível, por intermédio do projeto paranaense, que é a
Ferroeste. Então, foi desenvolvido uma EVTEA, um estudo de viabilidade econômica e financeira, do trecho de Cascavel a Chapecó, permitindo assim trazer o grão do centro-oeste do Brasil. O Brasil deve fechar o ano com 525 milhões de toneladas transportadas, mantendo a participação de Santa Catarina em 1,3% em 2023, mesmo desempenho do ano anterior. O estado tem hoje 763 quilômetros de ferrovias em atividade e mais uma deve sair do papel. O IBAMA vem acompanhando o projeto de Maracaju até Chapecó, principalmente até Cascavel, né, com esse ramal, com a parte que vai de Cascavel a Paranaguá e Foz do Iguaçu, inclusive. Então, isso o IBAMA vem acompanhando desde o princípio. Agora, a FUNAI pediu para que fosse apresentado um estudo em 18 comunidades indígenas que serão, de certa forma, afetadas pela ferrovia. Não é porque a ferrovia passa dentro da comunidade, porque uma das preocupações que a gente teve, inclusive no trecho Cascavel-Chapecó, é ficar 5 quilômetros, no mínimo, longe de qualquer área indígena, de qualquer aldeia. O trecho Correia Pinto até Chapecó vai ter 319 quilômetros. E a expectativa é de que até novembro deste ano o estudo fique pronto para depois ser encaminhado para o mercado. Já existem, inclusive, interessados na execução da obra. O grupo chinês que esteve aqui está, inclusive, bastante interessado num novo projeto que já está sendo feito pelo Estado de Santa Catarina, né, capitaneado pela Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, pelo Beto Martins, né, com o investimento do governo do Estado. Esse projeto liga Chapecó a Correia Pinto, que daí tem como prioridade levar a nossa carga de produto acabado até os portos, mas, obviamente, a ferrovia ficando pronta, nós não vamos levar somente produto acabado para os portos. Nós vamos transportar também a produção da região e nós vamos encontrar na região de Correia Pinto o tronco sul da ferrovia que corta o país. Então, nós vamos poder acessar São Paulo, Minas Gerais, Brasília, via ramal Chapecó, Correia Pinto, onde nós vamos encontrar uma ferrovia que já existe também há muitos anos. E com a construção da nova ferrovia no oeste, Santa Catarina acredita que pode continuar sendo exemplo para o resto do país. Economicamente, ela já se mostra viável. Ambientalmente, mais ainda. Socialmente, a gente já sabe dos benefícios que a ferrovia traz. Trouxe para os Estados Unidos, trouxe para a China, trouxe para a Índia, enfim, trouxe para a Europa, né? No início do século passado, já o investimento em ferrovias tende sempre a aumentar. Estava comentando que o Brasil tinha mais ferrovias funcionando na década de 30, né, 1930, do que hoje. Então, nós precisamos retomar isso como uma forma de alavancar mais o desenvolvimento do ponto de vista de infraestrutura logística, mas também do ponto de vista de saúde do brasileiro, saúde das pessoas que trabalham com o transporte rodoviário. Agora, 12h38, a Prefeitura de Biguaçu promove uma grande seletiva com a oferta de 100 vagas de emprego. O Kaique Guede está ao vivo com todos os detalhes. Kaique, então conta pra gente, né? Quando e em qual local será feita essa seleção de vagas? Olá, Maria, mais uma vez, muito boa tarde a você que assiste o SCC Meio Dia. Vem cá, quero falar com você aqui de Biguaçu. Ramon, mostra onde nós estamos aqui no coração desta importante cidade da Grande Florianópolis para falarmos de mais de 100 vagas de emprego. E já presta atenção nas vagas que estão disponíveis aqui no município. Servente, carpinteiro, pedreiro, bloqueiro, encanador e armador. Todas essas vagas, se você tem interesse, tem experiência na área, vem até aqui. O endereço é este que nós estamos ao vivo neste momento aqui no SCC Meio Dia. É a Rua Coronel Teixeira de Oliveira, número 288. É Sala 5, edifício Alcântara Business Center. Neste prédio, a pessoa vem até aqui, vai até a Sala 5, como eu acabei de falar, e ali ela faz uma entrevista imediata. Os números de telefone também aparecem aí na sua tela e são eles: o 48 30 94 41 17 ou então WhatsApp 48
88991458361. Viemos até Biguaçu porque onde tem coisa boa tem SCC SBT. Não é mesmo, Maria? Volta aí contigo no estúdio. E pessoal de Biguaçu, atenção, hein? Várias oportunidades por aqui. É contigo. É isso, muito bom, Kaique. Obrigada pelas informações. Oportunidade, a gente mostra para vocês. Vamos de previsão do tempo? Bora lá. Como vocês já devem ter visto por aí, a quinta-feira começou nublada, e isso em toda Santa Catarina. E hoje vai ser assim, viu? Em alguns momentos a nebulosidade é bem maior, em outros nem tanto. A chuva ela pode aparecer, só que de forma isolada entre a tarde e a noite, principalmente para quem mora no oeste e meio oeste. Já nessas outras regiões aqui, principalmente na parte leste do nosso mapa, a presença de chuva ela existe também, né? Mas a gente vai ficar muito mais no aumento de nuvens do que na chuva. Ela pode vir em forma de chuviscos ainda hoje. Então, instabilidade para resumir essa quinta-feira aqui em Santa Catarina. E com relação às temperaturas, gente, olha só, elas não sobem tanto. Esquenta um pouquinho mais, no sul do estado, onde a máxima chega a 26. Depois vem Grande Florianópolis com 25, Vale e Oeste do estado com 24, depois tem o Meio Oeste com 19, Planalto Norte com 18, na Serra não passa de 17 hoje. Então, as temperaturas bem mais amenas, bem mais fresquinho hoje. Norte do estado, região de Joinville, não passa de 20. E amanhã o dia ainda tem muitas nuvens aqui em Santa Catarina. Então, nesta sexta-feira, o sol aparece sim em alguns momentos, no oeste, meio oeste, serra, litoral sul. E aí, em função dessas aberturas, esquenta mais, o que aumenta a chance de pancadas de chuva e temporais isolados para essas regiões. Já do centro até o leste, até o nosso litoral aqui do estado, o sol também vai aparecer, mas não se descarta a possibilidade de alguma chuva ali a partir da tarde também. Ainda assim, é predomínio de tempo seco para essas regiões. A máxima vai ficar amanhã entre 17 e 28 graus em todas as cidades. Criciúma, máxima de 28, esquenta um pouco mais amanhã. Floripa e Chapecó, 27. Joaçaba, 24. Blumenau também 24 amanhã. Joinville amanhece com 18, chega a 23, um pouquinho mais alta do que hoje. São Bento do Sul, 21 de máxima. E Lages se mantém aí com 17 graus de máxima nessa sexta-feira. Na região serrana continua muito friozinho ainda nesta sexta-feira. Previsão do tempo para vocês aqui no SCC Meio Dia. Vamos de esporte? Bora lá! Angélica já chegou trazendo todos os destaques do esporte. Vamos começar falando de quem? Campeonato Catarinense, né, Maria? Então a gente começa falando dessa partida que abriu a 8ª rodada do Catarinense. Chapecoense e Inter de Lages. O jogo aconteceu ontem e após 6 partidas sem vencer, a Chape somou 3 pontos na competição. Bora conferir. Chapecoense e Inter de Lages movimentaram a noite desta quarta-feira na Arena Condá. A reestreia do técnico Humberto Louser e uma mudança de postura da equipe. O Verdão do Oeste fez um primeiro tempo praticamente perfeito. Mailton abriu o placar. Aos 13 minutos, ele recebeu, dominou, olhou e chutou. E que golaço do Mailton! Uma bucha e muita comemoração. A Chape ampliou aos 32 com perote de pênalti. Foguinho foi derrubado dentro da área. Pênalti marcado. O camisa 9 pegou a responsabilidade e de pé esquerdo colocou para dentro. O Inter de Lages descontou os 18 da segunda etapa. Vitinho recebeu na direita e em um cruzamento preciso na área, Felipe Fávaro de cabeça marcou para o time da Serra. Final de jogo na Arena Condá. 2 para a Chapecoense, que sai da zona de rebaixamento, e 1 para o Inter de Lages. Que grande reestreia do técnico Humberto Louser nesta partida. Mas hoje tem mais jogos pelo Campeonato Catarinense. Bora conferir essa 8ª rodada? Hoje tem Criciúma e Brusque às 7 horas da noite e também Hercílio Luz e Nação Esportes, que vão jogar às 8 horas nesta quinta-feira, a 8ª rodada do Catarinense. E final de semana, meus amigos, estão preparados? Porque é dia de clássico aqui na capital.
Figueirense e Avaí entram em campo no Orlando Scarpelli. O Figueira, que vem embalado e é o terceiro colocado na tabela. Já o Avaí está logo atrás, vem tropeçando na competição e é o quarto colocado. Em entrevista coletiva, o lateral Cedric do Figueira e o diretor de futebol do Leão da Ilha, Marquinhos Santos, falaram sobre a expectativa desse confronto. O clássico é um jogo à parte, né? E o que o torcedor pode esperar da gente, jogador, da comissão, é um time muito aguerrido, com força, com vontade de ganhar. O ponto forte é o coletivo, né? Todos os jogadores são importantes, não tem essa peça. E entra jogador, sai jogador e o sistema continua o mesmo. Todos os jogadores estão entendendo a metodologia do Bussi. O clássico, para mim, de repente, pode ser o maior jogo do campeonato, né? Não sei como vai ser a final, porque é um jogo atípico, dois times da mesma cidade e que move paixões, né? Eu, como sou daqui, então vivi isso aí desde de pequeno e sei o que estou falando, né? Pode ser o único clássico do ano, então tem várias situações e não tem o outro dia. É no sábado, está marcado lá, 4h30, o local, horário, e a gente vai estar pronto. Vai estar pronto, lambendo as feridas que aconteceu no último jogo e pronto para fazer um grande jogo. Com esses mesmos jogadores que estão aí, que acredito muito, nosso plantel é um plantel forte. Clássico é clássico. Vamos ver o que vai acontecer nesse sábado. Daqui a pouquinho a gente já passa também os jogos desse final de semana. E os ingressos já estão à venda. Na área coberta, para o clássico de Figueirense e Avaí, R$ 160,00 a inteira e R$ 80,00 a meia entrada. Já na área descoberta, tanto para os torcedores do Figueira como do Avaí, o valor é de R$ 80,00 a inteira e R$ 40,00 a meia entrada. E não é só de clássico nesse final de semana, não. Vamos conferir os outros jogos que vai acontecer aí já na 9ª rodada. A 8ª rodada, os outros jogos vão acontecer no meio de semana. E nesse final de semana nós temos a 9ª rodada. Clássico abrindo o final de semana, 4h30 da tarde, no Orlando Scarpelli. Tem também Concórdia e Marcílio Dias, às 7 horas. Os jogos do sábado. Já no domingo a gente começa com Inter de Lages e Criciúma, no Tio Vida, às 7 horas. E temos mais jogos no domingo também pelo Catarinense. Tem Brusque e Hercílio Luz no Estádio das Nações às 6 horas da tarde e Barra e Joinville no Gigantão das Avenidas às 19 horas. E depois, encerrando a 9ª rodada, nós temos na segunda-feira Nação e Chapecoense, que jogam na Arena Joinville às 8 horas da noite. E falando em ingressos, começa também a venda para o jogo entre Marcílio Dias e Vasco pela Copa do Brasil no Estádio Gigantão das Avenidas. O jogo é só no dia 27, mas claro que as vendas já começaram porque a expectativa é de casa cheia. Os valores é que estão um pouquinho salgados, viu? Eles variam de R$ 550 a R$ 350,00 a entrada inteira e de R$ 275 a R$ 175 a meia entrada. Mas é um grande jogo e a expectativa é que vem gente, claro, de toda Santa Catarina para esta partida da Copa do Brasil. E falando em clássico, o que esquentou mesmo foi no Maracanã. Tinha chuva lá, mas dentro de campo esquentou pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Fluminense e Vasco protagonizaram uma partida polêmica, com muitas reclamações e expulsões. Vasco e Fluminense entraram em campo na noite desta quarta-feira no Maracanã. E quem foi acompanhar a partida na noite chuvosa não pode reclamar de tédio. Gols anulados, polêmicas, lances de VAR, 8 cartões amarelos e 3 vermelhos garantiram o entretenimento e a irritação no pós-carnaval. O resultado, já vou adiantar, ninguém marcou, 0-0. Um primeiro tempo quente, com lances e chances para os dois lados. E se o primeiro foi quente, o segundo foi fervendo. Logo no primeiro minuto, Paulo Henrique deslocou o lançamento em profundidade para David avançar e tocar na saída do goleiro Fábio. A rede balançou, mas o auxiliar apontou impedimento. Revisão no VAR. O árbitro confirmou a irregularidade. Os jogadores cruzmaltinos reclamaram. E sobrou até para o técnico Fernando Diniz do Fluminense, que também reclamou, recebeu cartão vermelho e foi expulso. Foi aí que o clássico esquentou de vez e já mostrava que o árbitro da partida poderia perder o controle.
Após uma confusão dentro da área, antes do Vasco cobrar falta, jogadores dos dois times se desentenderam. Sobrou cartão amarelo para quase todo mundo, mas foi Thiago Santos e Medel que foram expulsos na confusão. Em seguida, nova polêmica e novamente envolvendo um possível pênalti a favor do Vasco. Payet cobrou falta e na barreira dentro da área, Cano resvalou com a mão na bola. O VAR chamou, mas o árbitro principal, Bruno Correia, decidiu que não houve infração. E para encerrar, os vascaínos até pressionaram na base do chuveirinho. Vegete balançou as redes, mas a arbitragem voltou a anular, apontando falta no zagueiro Felipe Andrade. Ufa, final de partida no Clássico, 0-0. Com o resultado, o Fluminense permanece na liderança, mas o Vasco sai do G4 do Carioca. Esse foi o Clássico Carioca, o que espera entre Figueirense e Avaí do final de semana. E agora vamos falar de um esporte diferente que vai movimentar Chapecó. É o Campeonato Sul Brasileiro de Motonáutico. Você já viu falar? É nesse final de semana. Mais de 25 pilotos vindos da Argentina e também de Porto Rico devem participar da competição. Quem tem todas as informações e os detalhes é o repórter Felipe Bastos. Olá, Angélica. Olá a todo mundo que acompanha o SCC Esporte. Olha só essa imagem, porque vai ser aqui no Porto Goiôem, em Chapecó, no próximo fim de semana, o Sul Brasileiro de Motonáutica, primeira etapa. Evento que vai reunir mais de 25 pilotos aqui no Rio Uruguai, em Chapecó. O Aguinaldo está por aqui, ele vai trazer mais detalhes para a gente. Aguinaldo, está praticamente tudo pronto, montagem da estrutura começa a ser feita ainda hoje e a expectativa de um grande público por aqui. Bom dia, Aguinaldo. Bom dia, prazer estar falando com vocês. Realmente, hoje a gente começa a montar toda a estrutura, os últimos aparatos estão sendo feitos, parando a grama, deixando bonito o local para receber um grande público aí a partir de sábado, onde se inicia os treinamentos livres, né, ajuste motores, para que domingo, a partir das 13h30, a gente começa as provas. Temos a grata satisfação, né, de ter aceitado o convite, o campeão mundial porto-riquenho, né, está chegando hoje às 14 horas no aeroporto, a gente vai lá recebê-lo e vai abrilhantar a festa, né, vai correr com barcos dos participantes aqui, mas com certeza vai ser uma grande atração juntamente com os argentinos. O que o pessoal vai poder encontrar, quem for vir até aqui, tanto no sábado como no domingo? Lembrando que a entrada é de graça para o público, é só vir aqui mesmo e aproveitar essa bela paisagem e também a competição. Estamos torcendo para que o tempo colabore, né? A gente vai ter várias atrações, vai ter 3 shows, né, no intervalo das provas, né? As baterias são em torno de 10 minutos e na pausa dessas baterias a gente vai estar com música ao vivo aqui, uma estrutura toda completa para receber o público, né? Beleza, obrigado ao Aguinaldo. Então, fica o convite, viu, Angélica? Sábado e domingo, Sul Brasileiro de Motonáutica, aqui no Porto Goiôem, em Chapecó. Expectativa muito grande para o público por aqui. É claro, voltamos ao estúdio. Valeu, Felipe. Programação para o pessoal de Chapecó e região. Maria, por hoje era isso. Arrasou hoje no esporte, hein? Né? Muita informação. E amanhã, só para avisar, tem um programa especial. A gente vai tentar sair um pouquinho do estúdio, se o tempo colaborar, para fazer uma sexta-feira diferente aqui no SCC Esporte. A gente espera que colabore, então. Tomara. Até amanhã. Não percam, amanhã. Tchau, tchau. A gente vai para o intervalo e na volta vamos falar de volta às aulas, gente. A rede estadual está voltando hoje aqui em Santa Catarina e também a rede municipal aqui de Florianópolis. Tem reportagem, não sai daí não. Muito bem, de volta com o nosso meio-dia ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. A notícia que eu vou trazer agora, eu tenho certeza que você aí de casa vai falar: ah, não pode, duvido. É verdade mesmo, Fernando Machado? Acredite, um trecho do contorno viário da Grande Florianópolis foi liberado. Trecho pequeno, talvez nem faça muita diferença na vida de quem passa pela 101, mas já existe um trecho liberado. Mais 3 passagens na região do trecho sul da Obras do Contorno Viário em Palhoça vão receber novas orientações de trânsito. E agora, com esta liberação, a partir das 18 horas desta quinta-feira, a obra vai se encaminhando para a reta final.
A Júlia Matos esteve por lá e vai mostrar pra gente o que muda com esta liberação. Júlia. Quase todas as passagens em desnível do contorno viário estão liberadas. A concessionária prepara a liberação de 3 delas em Palhoça, no trecho sul. Nós temos um projeto de previsão de 20 passagens em desnível, né? Tanto passagens superiores quanto inferiores. Das 20 previstas, nós já temos hoje concluído 16. São 13 já prontas, concluídas no trecho norte, já em operação pela comunidade. E hoje no trecho sul, em Palhoça, são mais 3 passagens em desníveis, que são superiores, que nós estamos deixando já a partir do final do dia à disposição do tráfego da comunidade local. Atrás de mim estão uma das 3 passagens superiores que devem ser liberadas ainda hoje pela Artérias Litoral Sul. Esse trecho fica entre os bairros São Sebastião e Morro do Cipó, em Palhoça, muito próximo ao túnel 3, que está em fase de instalação dos equipamentos de segurança. A programação de liberação do contorno viário deve seguir até julho deste ano, data definida para a entrega das obras. De acordo com as últimas atualizações, 92% das atividades já foram finalizadas e 44 dos 50 quilômetros já estão pavimentados. Este outro trecho fica no bairro Alto Aririú, próximo à BR-282. Também liberado nesta quinta-feira, a passagem liga a comunidade a uma das maiores BRs do país. A estrutura possui cerca de 100 metros de comprimento. A terceira delas, no loteamento Jardins. O trecho norte, para o contorno de Florianópolis, é praticamente superado em relação à parte de obras. Hoje estamos concentrados com todo o recurso no trecho de Palhoça, que é o trecho sul, até a BR-101. Parte de pavimentação bastante avançada, né? Estamos aqui próximos ao trevo da BR-282, onde o pavimento já chegou. Nós já estamos com as equipes aqui de implantação de sinalização, a parte de segurança, a parte de iluminação, toda a parte de acabamento, paisagismo, tudo aquilo previsto no projeto para que a gente tenha a obra concluída até o trevo da BR-282 até o final de fevereiro de 24. As atividades civis dos 4 túneis já foram finalizadas. A equipe de funcionários se dedica agora a concluir as obras na região sul. São cerca de 1.300 funcionários e mais de 220 maquinários ativos. Nós temos um desafio da conclusão das obras do trecho sul B, que também é a Palhoça, que são aproximadamente 4 quilômetros, que são atividades de terraplenagem, agora em fase final já de construção, início de pavimentação e algumas obras de áreas especiais, que são os viadutos, inclusive a trombeta com o trevo da BR-101, que estarão próximos aí de concluídos entre os meses de junho e julho de 2024 também. Coisa boa, atualização do contorno viário, então mais 3 passagens de nível. No bom português, o elevado. O contorno viário está embaixo, numa rodovia maior, a nova 101, né, através do contorno viário. E aí, por cima do contorno viário, terão viadutos para ligar comunidades. Agora, mais 3 viadutos, ou seja, passagens por cima do contorno viário. Mais 3 passagens foram liberadas, ou na verdade estão sendo liberadas já a partir desta quinta-feira. A liberação acontece às 18 horas. Agora, a pista principal do contorno viário ainda não, presta atenção, tem pista principal do contorno viário, embora 92% dos trabalhos já estejam concluídos por lá. A gente espera que até o meio do ano o prazo seja cumprido, dona Maristela. Fernando, vamos falar de volta às aulas agora? Vamos lá. Os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Chapecó retornaram às aulas na manhã de hoje, dessa quinta-feira. Bastos, como foi esse retorno, Bastos? Isso aí, Fernando. Agora o clima por aqui é de muita alegria, a galera toda se reencontrando com os coleguinhas para se atualizar das notícias também. A gente está na escola Rui Barbosa, no bairro Jardim Itália, aqui em Chapecó. Escola do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Dentro de alguns minutos, eles já entram para as salas de aula. Aqui em Chapecó são mais de 80 escolas e creches, cerca de 27 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino, atendidos por aproximadamente 3.800 profissionais, viu? No município ainda são oferecidas 35 mil refeições por dia ao longo do ano. As aulas retornaram para estudantes do ensino fundamental. Já para a educação infantil, vai ter aquela recepção das famílias para a realização da anamnese, que é aquele momento de conversa entre pais e professores sobre a rotina dos filhos, viu? Agora um detalhe importante, todas as escolas municipais aqui de Chapecó estão reforçadas com equipes de segurança.
Logo na entrada, está tendo, na verdade, raquetes com detectores de metal, vigias e 17 portas com detectores também de metais, viu? Novos cercamentos estão feitos em praticamente todas as escolas e novas câmeras de monitoramento estão em fase de licitação. Patrulhas de ronda escolar estão passando por aqui, inclusive na escola Rui Barbosa, além daquele spray laranja não tóxico, tudo para garantir a segurança, tranquilidade, não só dos estudantes, mas também dos professores, nesse começo de ano letivo que começa hoje aqui em Chapecó. Fernando, Marister, voltamos ao estúdio. Bom retorno, então. Bom retorno aos nossos estudantes com mais segurança lá em Chapecó. Obrigado. Nossa, saudade dessa época, hein, Fernando? Ah, dá, né? Era gostoso demais. Era bom demais. Nossa, que delícia esse clima. Agora revendo os amiguinhos, né? Tem aqueles alunos novos que chegam também. Que seja um bom início de ano letivo lá em Chapecó. Aí está. A Maria era do fundão, hein? A Maria era do fundão. Pior que eu era mesmo. Você tem uma cara de ser do fundão, Maria. Que botava borracha no ventilador. Não, não faz isso daí. Ele tá falando que ele faz. Até hoje ele faz aqui. Nunca acendeu um peido alemão na sala? Não. Olha. Nunca, Fernando. Tu botava borracha no ventilador, Ai. que eu sei, dona Maricela. Tempo bom, né? Sabe que na quarta série eu recebi lá uma palestrante, Maria Pinheiro. Olha como o grau de intensidade da palestra foi tão forte. Você lembra até o nome. Eu lembro, ela falou assim, na quarta série, Escola Ernesto César Mariotti, não tentem pular as fases. Não tentem. Vocês estão aqui agora e vocês querem estar no ginásio. Vocês estão no ginásio e vocês querem estar na faculdade. Aproveita essa fase aqui, porque a tia vai falar. A tia daria a vida para estar aqui de volta. Ela falou? Tá. E agora a gente fica nessa. Não pule as fases. Não. Tem a época de brincar, a época de começar os namoricos, depois a época de namorar de verdade. A época de fazer estudar também, né, faculdade. Fernando? Estudar é sempre a prioridade, Marister. Não, porque estudar sempre... Ele pulou essa parte Mas é de que estudar. não dá pra pular. Tu tem que seguir o... Sempre estudando. Não dá pra pular. É verdade. Agora, as Boa. fases do comportamental, a pessoa sempre quer estar na frente. É verdade. E aí passa... Perdi aquela fase de dormir até tarde. Perdi, não aproveitei aquela fase que eu voltava pra casa pra assistir desenho no SBT. Coisa boa, né? Agora a gente perdeu, não dá mais. A gente fica até às 10 da noite trabalhando feito maluco. Viu, Maristério? Coisa boa. Mas vamos continuar falando então de volta às aulas, porque a rede municipal e estadual de ensino também retornaram às atividades hoje. Então milhares de estudantes voltam à rotina escolar agora, depois das férias, né, Fernando? Acompanhe na reportagem. Aquela máxima, o ano começa mesmo depois do carnaval. Bom, pelo menos para os estudantes do ensino municipal e estadual de Santa Catarina, sim. Quinta-feira, 15 de fevereiro, mais de 36 mil alunos do ensino municipal aqui de Florianópolis voltam às aulas. A expectativa, ó, parece que tá bem boa. Vai ser muito bom, vai ter vários amigos novos, vai ser bem bom o ano. Tava boas férias ou não? Muito boa. Mas tava bom, é bom voltar também à aula? Aham, encontrar os amigos é muito bom. Mas claro que tem os sincerões, aqueles que não acostumaram ainda com a ideia de voltar às aulas. E as férias tava boa? Tava. Mas voltar pra escola é melhor? Não. Tu queria ficar de férias ainda? Queria. É a sinceridade das crianças, né? É, mas não tem jeito, viu? As aulas já começaram e os professores estão prontos para fazer ser um ano de muito aprendizado. Os professores fazem formação aí já no início do ano letivo, ainda no recesso escolar para os estudantes, né, para que a gente inicie o ano letivo já pensando nesse espaço de aprendizagem. Então, nesse ano, o Congresso de Educação Básica tratou da diversidade, tratou das linguagens e tratou principalmente do respeito ao outro, né, e do princípio nosso educativo da inclusão. Chegando aqui, a professora está fazendo a chamada nesse momento aqui, vendo quem é que veio nesse primeiro dia de aula. Professora, vou te interromper rapidinho aqui. É sempre boa retomada, né? Todo mundo, eu acho que tanto os alunos como a gente fica nessa expectativa de um ano sempre bem melhor, né? E a gente sente saudade. Bom ano para você. Obrigada. Seja um ano de muito também, estudo, tá? de muito conhecimento. Aí. Amém. Na rede municipal são 36.383 estudantes que iniciam o ano letivo na capital. 20.884 distribuídos nas 39 escolas básicas. Em creches, há 15.499 crianças matriculadas a partir de 4 meses de vida, distribuídas em 85 núcleos de educação infantil, 7 núcleos vinculados a uma escola e em 11 unidades parceiras da prefeitura. São 7 mil profissionais que formam a rede de ensino.
Ó, estou aqui num ponto importante. Não tem como falar em volta às aulas sem falar aqui, ó, nessa área da cozinha. A merenda, o pãozinho já está tudo pronto por aqui. A Jeane, a Tânia, a Ana já estão preparando tudo, porque daqui a pouquinho tem merenda para essa turma e tudo mais. Tá gostoso? Tá cheiroso, hein? É, né? É feito com muito carinho? Com muito carinho e muito amor. No estado são mais de 514 mil alunos que começam as aulas nesta quinta-feira. Aqui no Instituto, mais de 5 mil alunos aqui. Seu nome? Kaique. Kaique, e aí, como é que tá essa expectativa depois das férias pro início do ano letivo? Estamos felizes, né? Querendo fazer um bom ano, passar sem dificuldade e se divertir, né? Que é o último ano e ter uma boa experiência aí de vida. Voltar à rotina normal, depois do carnaval, estudar, reencontrar os amigos também, pá. Um ano tranquilo, passar de boa. Vamos fazer um bom ano para passar no Enem e ano que vem entrar na universidade. Curti bastante, estudar bastante, mas acredito que vai ser um ano diferente pra gente, com mais expectativas. Como eles falaram, o terceirão é um pé na vida adulta, né? Então aqui a gente tem os aprendizados, não só no ensino, mas também na vida, né? Então é aqui que a gente vai embarcar na nossa vida futura, fazer faculdade e enfrentar as dificuldades que vêm pela frente. Ciclos que se encerram e outros que se iniciam. Só no Instituto Estadual são mais de 1.000 novos alunos matriculados. Então os professores retornaram, passaram uma semana inteira, né, de formação, tendo palestra e também preparando o seu planejamento para o ano letivo de 2024, que está iniciando no dia de hoje. Então é um dia que a gente faz o acolhimento do aluno. Então a minha mensagem é que a gente esteja unido e que tenhamos aí um ano, né, que está iniciando de hoje, um ano assim bastante produtivo. Na rede estadual, são 514 mil estudantes que estão matriculados e distribuídos em 1.046 escolas que retornam à rotina da sala de aula após o fim do carnaval. E quem comemora também esse retorno são os pais. Esse retorno é bem importante, né, para a criança, para o desenvolvimento dela. Então ela estava numa expectativa bem grande durante todas as férias, perguntando quando que vai começar minhas aulas. O que tu está esperando? O que tu mais quer ver no colégio? Amigos. E o que mais? O que tu gosta mais de fazer também no colégio, além de fazer amigos? Brincar. Então vai lá, Helena. Não importa que seja para brincar, estudar, fazer amigos. A sala de aula é que vai fazer o teu futuro. Um bom ano para você e todos os estudantes de Santa Catarina. E você vai ver a seguir, estão abertas as inscrições para a escolha da realeza da Festa dos Pinhão 2024. Inclusive, já tem regulamento para a escolha da rainha e das princesas. É logo depois do intervalo. A gente volta já. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia e olha, estão abertas as inscrições para a escolha das realezas da Festa do Pinhão 2024. A Prefeitura de Lages, através da Fundação Cultural, divulgou o regulamento para a escolha da rainha e também das princesas. Vamos lá conversar com a Suiane. Suiane de Liz, quais são as regras? O que as candidatas devem fazer agora? É isso mesmo, viu, Fernando, Maria, todo mundo que está nos acompanhando. Tem muitas meninas aqui de Lages que tenho certeza que já estavam na expectativa, viu, para saber. É o sonho de muitas meninas, viu, participar do concurso da realeza da Festa Nacional do Pinhão. Começa então hoje as inscrições e vai até o dia 1º de março e precisam ser feitas de forma presencial aqui na Fundação Cultural de Lages, bem no centro da cidade. A gente conversou com o Giba Roncone, que é superintendente da Fundação Cultural, que explicou melhor para a gente quem é que pode participar do concurso. Vamos conferir. Largada para mais uma edição da Festa Nacional do Pinhão e uma das primeiras etapas é a escolha da nossa realeza, né, da rainha, das princesas, que irão representar a 34ª Festa Nacional do Pinhão. Então as meninas interessadas que tenham entre 18 e 25 anos, sejam lagianas, né, ou residam em Lages há mais de 3 anos e tenham interesse em participar desse concurso tão especial para a Festa do Pinhão, podem vir até na Fundação Cultural ou, se não, acessar o site, né, cultura.lages.sc.gov.br. Tem todo o regulamento lá. Claro, tem mais alguns requisitos que têm que ser preenchidos, mas o principal é esse: a vontade de participar, né, o sonho de ser rainha, para representar bem a nossa cidade, né, convidando as pessoas, os turistas, visitando outras festas, outros eventos, para que durante a Festa Nacional do Pinhão elas estejam aqui sempre representando bem a nossa cidade. É isso aí, então, o recado do Giba Roncone, superintendente da Fundação Cultural de Lages. Para você que está interessado em participar do concurso, você pode acessar aí nesse QR Code que aparece na tela todas as regras, baixar então
aí o edital com o documento, com todas as regras e todos os documentos necessários para você realizar aqui a sua inscrição na Fundação Cultural de Lages. Lembrando que o prazo se encerra no dia 1º de março. A gente vai seguir então acompanhando, né, todo esse processo, vai ter uma pré-seleção, apenas 12 meninas vão ir para o concurso final, que acontece de forma aberta ao público. Com certeza a gente vai estar acompanhando e trazendo todos os detalhes para vocês. Lembrando que a Festa Nacional do Pinhão desse ano deve acontecer entre os dias 24 de maio até o dia 2 de junho. Volto com vocês. A escolha da rainha movimenta a cidade, né? E das princesas também, sempre belíssimas, Fernando. E falam super bem, né? Estão sempre dando entrevista. Elas que ficam lá ao longo de toda a Festa do Pinhão, atendendo o público, naquele frio, pensa, né? Lindíssimas. Tá aí, tá feito o convite, então, para as meninas de Lages. Obrigada. Boa sorte a todas as candidatas. Você já foi rainha da Festa da Mexerica lá em Curitiba, não? Da Mimosa, rainha da Festa da Mimosa. Ai, Fernando, olha isso. Nossa conversa vai continuar lá pelas redes sociais, mas você tem perfil, né, de rainha? Da Mexerica. Tem perfil. Mas não é a terra da Mexerica lá? A gente chama de Mexerica. Então, Mimosa. Eu vi um vídeo do prefeito lá chamando de Mimosa. Mimosa também. Tem a feirinha da Mimosa, não tem? Lá em Curitiba. Sei. Eu acompanho lá. Feirinha da Mimosa. Nossa conversa continua lá nas redes sociais. Aproveite para seguir a gente no Instagram, viu? E amanhã a gente se encontra, se Deus quiser, 11h30. Equipe... Maria, obrigado pela parceria de hoje. Você de casa, cuide-se. Até amanhã. Até amanhã, Fernando, e a gente segue com A Tarde é Nossa. Vamos lá.